Boa noite. Muito bom. Gostei de boa noite, viu, Johanna? Gostei. Boa noite, Marcos. Legal. O Salmo 131, que é composto de somente 3 versículos, a palavra diz o seguinte: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Importante a gente perceber que a vitória individual, ela precede a vitória coletiva. Ou seja, aquilo que nós refletimos na sociedade é fruto daquilo que conquistamos na nossa individualidade, no processo de relacionamento com Deus. E o salmista aqui demonstra para nós como é que se consegue isso. Ou seja, não permitindo que o seu coração se envolva com coisas grandes demais para você, e também fazendo com que a sua alma e a minha estejam sossegadas. E o salmista, ele diz que como criança desmamada para com sua mãe, tal é a alma dele para com ele. E quantas vezes nós estamos aflitos, desassossegados e precisamos também dar ordem a isso que se move dentro da gente, que nós chamamos de alma, que para quem é tricotomista, composto de corpo, alma e espírito, entende bem que a alma é onde reside as vontades do ser humano. E o salmista, consciente disso, diz: eu fiz sossegar a minha alma. Ou seja, eu parei, como nós paramos aqui nessa noite, damos ordem também à nossa alma para render culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e fazemos a nossa alma baixar a frequência. É quando nós baixamos a nossa frequência que o nosso Deus tem oportunidade de nos falar. E isso sim serve como combustível para mim e para você, porque essa vitória individual é o que vai gerar a nossa vitória no coletivo amanhã, quando enfrentarmos as situações que a semana nos trouxer. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, buscando algo do nosso Deus que nos sirva como sustento e quietude para a nossa alma. É esse o caminho. E essa foi uma decisão do próprio Senhor, que durante 6 dias trabalhou, mas no 7º ele descansou. E até o próprio Deus deu esse exemplo para mim e para você, de que o descanso, o sossegar da alma, num dia como esse, era necessário para que nós pudéssemos, sim, recompor as nossas forças nele. E é por isso que nós estamos aqui, para render culto de louvor e adoração a esse Deus. E nós vamos orar por isso. Deus amado, muito obrigado
nós realmente queremos agora, diante do Senhor, sossegar a nossa alma. Nós é que precisamos do Senhor, por isso estamos aqui, Pai. E nós clamamos para que o Senhor nos abençoe, desde esse momento de abertura, os louvores, as ofertas, os dízimos, a palavra, a comunhão. Nós pedimos que tudo que aconteça aqui entre nós, aconteça para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Ser bendito entre nós, Pai. É o que nós te pedimos. E em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Deixa eu trazer, gente. Boa noite, igreja. Vamos colocar em pé, então. Peço que baixe as cabeças para a gente poder orar. Senhor Deus, entrei em Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esse dia, Senhor Deus. E quero Te pedir, Senhor, por este momento de louvor, Pai. Quero Te pedir que o Senhor possa estar, Senhor, tirando qualquer orgulho de nós, Pai, qualquer pensamento que não vem de Ti, Pai. Quero Te pedir que o Senhor possa estar deixando o Senhor fluir o Teu Espírito aqui hoje à noite, Pai. Quero Te pedir que nós esqueçamos, Senhor, o que há lá fora, Senhor, nós esqueçamos, Senhor, que as coisas que nós temos que fazer, Senhor, que não Te agradam, Pai. Te peço que o Senhor possa estar, Senhor, sondando nossos corações, quebrando nossos corações, Pai, para que nós possamos estar aqui inteiramente para Ti, Senhor, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te peço. Amém.
Eu sou grato por tudo o que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. bom, né? Que bom. Mas ainda tem mais. Ainda tem mais. Enquanto
a banda certamente desenvolve o que ela tem a desenvolver ainda nesse culto. Você é convidado, convidada a trazer aquilo que você separou para o Senhor, aquilo que Ele já tem te dado, não é nem aquilo que você tem conquistado, e isso é graça. E você que entende bem do que eu estou falando, você está sendo convidado a trazer o teu dízimo, a tua oferta, e continuar confiando nesse Deus provedor, que te sustentou, me sustentou até agora, e vai continuar fazendo isso, não porque eu e você mereçamos, mas porque Ele é misericordioso. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Sei que nós somos falhos, Pai, nós somos cheios de defeitos, mas Tua graça se chega sobre nós, Pai, e remove, Senhor. Teu sangue remove o pecado de nós, Pai. E nós temos isso de graça, Pai. Isso foi entregue por Ti na cruz para nós, Pai. Te agradecemos, Pai, porque Tu és imenso, Pai. Tu és bondoso para conosco, Pai. Pela Tua graça para conosco, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Pai. Não sei se eu vou conseguir pregar tudo que eu tenho nessa noite, mas eu vou tentar. Então eu vou começar orando e depois a gente fala. Deus amado, obrigado por mais esse privilégio de estar aqui na Tua casa compartilhando a Tua verdade com os meus irmãos e irmãs. Ó Pai, eu preciso, sou eu que preciso do Teu Santo Espírito agindo através da minha vida. E eu clamo, Deus, para que a ação provocada pelo Senhor na minha vida seja refletida na vida de cada irmão e cada irmã aqui nesse lugar, nessa noite, testificando, Deus, aquilo que o Senhor separou para nós nesse momento. Eu quero te bendizer e te exaltar por isso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu precisarei ler toda essa passagem com você, para que a gente não esqueça de nada. Lucas 15. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, aí começa Jesus dizendo em parábolas: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo ou alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Segundo, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo:
alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Terceira, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E então começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com eles. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Parece que Jesus está falando de 3 coisas, né? Porque são 3 parábolas. Mas ele está falando nas 3 parábolas da mesma coisa: arrependimento e alegria. Essa espinha dorsal está nessas 3 parábolas. Eu quero conversar contigo nessa noite sobre o elo perdido entre a graça e a não graça. Porque nessas 3 parábolas nós vemos a graça do Senhor, como o Ziel ainda há pouco orou aqui, e eu prestei bem atenção naquilo que ele estava orando, e entendendo a graça de Deus sobre as nossas vidas, e a não graça que muitas vezes nós simplesmente expressamos essa não graça como cristão. E é legal a gente entender como isso acontece com a nossa liderança, porque Jesus ele estava ali entre os fariseus e mestres da lei que estavam criticando ele. Veja bem que as pessoas que mais entendiam da lei eram as pessoas que criticavam
a Jesus. Assim como nós, muitas vezes, estamos na igreja e também somos críticos de plantão à própria igreja. E o que me leva, e isso eu quero trazer ensinamento para você, o que me leva a servir ao Senhor é entender que a primeira coisa que um líder deve aprender na sua função de líder é que ele será criticado, traído, e em alguns momentos até mesmo morto, em algumas situações. Por isso que muitas pessoas têm medo de exercer liderança, porque os grandes líderes, eles são traídos, criticados e às vezes mortos, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo, como foi Martin Luther King, como foi Gandhi e alguns outros. Mas Jesus sabia com quem realmente ele deveria estar. E ele não estava com a elite, que no caso eram os mestres e os fariseus. Ele estava com quem? Com os publicanos e com os pecadores. E eu e você precisamos entender bem onde nós devemos estar. Nós devemos estar com os publicanos e os pecadores que estão nos esperando ali fora. Sem crise nenhuma. E essa semana foi algo muito interessante, né? Que eu fiz uma visita a um irmão aqui da igreja e eu nunca saí por aí dando carteirada de pastor. Não é a minha vibe. E a pessoa que estava comigo até esse momento, ela nunca soube que eu era pastor. Até o momento que a minha identidade pastoral, ela foi revelada. Mas essa pessoa com quem eu estava, uma pecadora confessa. E aí a gente percebe que a gente precisa abrir mão um pouquinho da nossa postura de santidade, de santarrão, para estar com gente que precisa saber quem nós somos. Que são pecadores arrependidos e que precisam do apoio de pessoas como eu e como você, que tem um pouquinho, recebeu um pouquinho só da palavra de Deus. E aí Jesus então começa a trabalhar por parábolas com essa gente, porque a parábola, ela serve para aqueles que são de dentro e ela também serve para ocultar algumas coisas daqueles que são de fora. E eu, vendo isso aqui, Jesus começa então a contar uma parábola. E aí eu quero explicar para você por que Jesus trabalha por parábolas. Volta ali em Mateus 13. Mateus 13, a partir do versículo 13. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Esse é o motivo pelo qual Jesus Cristo decide falar por parábolas. Para que aquelas pessoas que têm coração duro não entendam.
E essa foi uma definição do Senhor Jesus de separar o joio do trigo a partir daquilo que ele estava falando. Então a parábola, ela serve para quê? Para levar o interlocutor que quiser entrar na conversa de Jesus a uma reflexão e arrependimento. E caso queira deixar sua condição de pecador, quando confrontado pela palavra. Para isso que serve a palavra. E aí Jesus segue. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Você precisa deixar aquilo que possui para ir em busca do que pensava que possuía, mas que na verdade está perdido entre as suas posses. Eu vou repetir. Você precisa deixar aquilo que possui para ir em busca do que pensava que possuía, mas que na verdade está perdido por entre as suas posses. Tem coisa que a gente pensa que tem, mas que não tem. E a gente precisa ir em busca delas. E uma ovelha perdida no meio de 100 ovelhas, ela destoa de todas aquelas 100. E o pastor, ele precisa ter segurança para deixar todo o rebanho no campo. E por que o pastor vai em busca dessa ovelha? Porque ele está seguro com aquilo que foi colocado para as 99, mas tem uma que está destoando e ele vai buscar. E uma coisa que o pastor, com P maiúsculo, tem que fazer é não desistir da ovelha perdida até encontrar essa ovelha. Pastores com P maiúsculo são obstinados por ovelha. Eles sabem que são responsáveis pela totalidade do rebanho. E se falta uma, o pastor precisa se preocupar. E quando encontra, coloca essa ovelha alegremente sobre os seus ombros. É colocar a ovelha nos ombros e ir para casa. Porque é muito importante a gente entender que uma ovelha perdida, ela também deve se deixar achar, anunciando o seu balido ao seu pastor que está procurando ela. Porque muitas vezes o pastor sai em busca da ovelha perdida, mas o pastor faz aquela pergunta para a ovelha: está tudo bem? Aí a ovelha diz: está tudo bem, pastor. O pastor saiu, está procurando a ovelha, mas ele não ouve aquele balido. Porque a ovelha, quando ouve a voz do seu pastor, ela ouve a voz e o pastor sabe onde ela está. Ela se anuncia dizendo: eu estou precisando de você, pastor. E às vezes o pastor sai à procura dessa ovelha perdida. E a ovelha, ao invés de se aproximar, ela foge. Em Mateus 23:37, e você não precisa abrir, eu só vou ler aqui para você, a palavra diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E às vezes o pastor sai para juntar aqueles pintinhos todos, né? Mas você já viu bêbado tentando cercar frango? Alguém já viu isso? Bêbado tentando cercar frango é um negócio muito esquisito, porque o frango sempre foge. E às vezes as coisas acontecem também assim. Tem um ou outro pintinho que foge e a gente não consegue catar. Mas a parábola prossegue, dizendo que ele vai para casa e ao chegar ele reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se
comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Essa questão de ir para casa, reunir amigos e vizinhos e se alegrar por ter encontrado a sua ovelha que estava perdida. Na palavra aqui, a alegria, ela deve funcionar como elemento de uma reunião depois da gente encontrar aquilo que estava perdido. E quantas vezes, e olha que a Bíblia não diz aqui, mas eu entendo que esses vizinhos e amigos eram pessoas o quê? Pecadoras. A palavra não está dizendo que depois de ter achado aquela ovelha perdida, Jesus se reuniu só com pessoas que não tinham pecado. E depois de achar aquela ovelha perdida, a gente quer se alegrar com essa ovelha e com as pessoas que fazem parte desse rebanho. Esse é o processo. E eu quero ler uma partezinha de um livro chamado Maravilhosa Graça, que diz o seguinte: a não graça, às vezes revida, levando-me a crer que o meu agora iluminado ego é moralmente superior ao das pessoas que ainda não viram a luz. Mas eu conheço a verdade que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sei que enfrentei face a face o amor de Deus no meu estado pior, não melhor, e que a maravilhosa graça salvou um miserável como eu. E às vezes nós estamos na condição de salvo e fomos alcançados por essa graça que foi derramada sobre a vida de um miserável como eu e você. Porém, no processo de caminhada, eu começo a me achar menos miserável que o meu irmão. Eu começo a me achar menos miserável do que aquela ovelha que estava perdida. E aí, ao invés de dispenseiro, eu me transformo em redentor da graça. E eu gosto muito, para a galera mais jovem aí que curte, eu gosto muito de uma música chamada Amazing Grace, mas eu gosto dessa música com Hillsong, que ela retrata bem a condição de miserável que nós éramos. E a hora que você puder, pegue lá no YouTube, dê uma ouvida, e você vai entender bem o que eu estou lhe dizendo. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E essa era a real que Cristo estava trabalhando com os mestres e fariseus. Cristo estava dizendo: vocês precisam se arrepender. É isso mesmo que estava sendo dito aqui para os mestres e fariseus. E Jesus, nesse momento, ele simplesmente foi confrontar aqueles que se achavam iluminados demais, que tinham muita coisa e que já não se achavam mais pecadores como aqueles com quem Jesus andava. E quantas vezes a gente procede da mesma forma? A gente olha assim, não é possível. Não, com aquele ali não. Imagine como o pastor vai perder tempo com aquela criatura. Não. Não sei como é que o pastor não investe tempo nessa criatura. Olha só, andando com publicanos e pecadores. Mas a gente precisa caminhar. E Jesus, ele simplesmente estava confrontando as pessoas que se diziam mestre na palavra, mas essas mesmas pessoas, elas eram incapazes de fazer bem ao seu próximo. Elas eram incapazes de sair da sua condição de mestres e fariseus e encontrar
o próximo pecador. Eu me coloco na condição de santo, justo, perfeito, e aquela ovelha perdida continua perdida, e naquilo que depender de mim, vai continuar perdida, porque eu não vou buscar. E a gente precisa rever isso. E o que eu quero passar para você, e isso veio pela graça, é que sem relacionamento com o próximo não há desenvolvimento da salvação. A interatividade e serviço ao próximo são pré-requisitos para gerar mudança de comportamento e transformação na sociedade. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você, olha, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Sem desenvolvimento de salvação, sem querer me envolver com o próximo, não existe evangelho. Não existe. E essa outra frase que eu vou dizer também é do Yancey. A fé já não viaja via palavra, ela convence pelo gesto. Você pode tentar pregar 100 sermões, mas a atitude de um abraço, a atitude de uma oração feita em favor de alguém, de uma forma sincera, ela pode causar, sim, muita diferença na humanidade. A atitude de ir em busca de alguém que está faltando entre nós, essa atitude pode sim fazer muita coisa. E aí Jesus, depois de falar com os pais, porque aí ele está falando com os mestres, né? Mas ele percebe a insensibilidade no coração das mulheres que eram esposas desses mestres e fariseus. Então, o que estava acontecendo em Israel naquele momento era uma questão de uma nação. Essa que era a verdade. Uma nação estava comprometida, porque se a liderança dessa nação ela tem esse tipo de visão, a nação inteira estará comprometida. Então Jesus começa a conversar com as mulheres. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? A proporção aqui só mudou, que agora é 1 para 10, né? De primeira era 1 para 100. Agora é 1 para 10. Mas o pecado é o mesmo, ou seja, omissão por aquele ou por aquela que se perdeu. O pecado é o mesmo. E aí, eu quero compartilhar isso contigo, que quando pai e mãe não se importam com o próximo, eles geram filhos que se importarão menos ainda, e em apenas uma geração todos os valores do reino podem ser comprometidos. Eu vou repetir. Que quando pai e mãe não se importam com o próximo, eles vão gerar filhos que se importarão menos ainda, e em apenas uma geração todos os valores do reino podem se perder. E aí eu preciso que você vá lá comigo em Juízes 2. Quem achou, por favor? Juízes 2. Pode ler para mim, Dani? Juízes 2, verso de 1 a 13. Pode ler. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Antes, derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós. Antes, estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço.
E sucedeu que, falando hoje do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herdade. E aí no versículo 7, que eu quero, pode ler de 7 a 13, Dani. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua idade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, deixando o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Foi só uma geração. Eu acabei de dizer aqui que se pai e mãe não se importarem com o próximo, os filhos gerados por esses pais, eles não levarão adiante a tocha da fé. Mas vamos prosseguir. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha dracma ou a minha moeda perdida. E aí, Jesus falando para essas mulheres, é como se ele estivesse dizendo nos dias atuais que não havia relacionamento entre vizinhas, e aí eu estou falando entre pessoas cristãs e pessoas não cristãs, e também amigas naquela comunidade. É isso que Jesus está denunciando aqui. Não havia relacionamento. Eu lembro de um projeto que um irmão falou aqui comigo, que esse projeto vai entrar em prática ainda esse ano, seja a luz da sua calçada. Quantos de nós estamos procurando algo no reino de Deus e quando o encontramos, não compartilhamos com o nosso vizinho? O nosso vizinho, a nossa vizinha está perdida, mas nós estamos salvos dentro da nossa casa. E essa ovelha não precisa ser alcançada, vai dar muito trabalho, né? E aí, a palavra vai adiante. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Existem pecadores prontos para se arrepender, só precisando que um filho de Deus os ache. Só isso. Você, como filho, filha de Deus, Deus já colocou uma série de pecadores e pecadoras no teu caminho e você só precisa sair em busca dessa dracma perdida, porque já está tudo feito. É só chegar e dizer: Jesus te ama. E ali haverá arrependimento e salvação de uma vida. Hoje eu tive o privilégio de deixar as 99 e ir em busca de uma ovelha que estava perdida, de uma dracma, que depois de ter estabilizado um câncer, agora está enfrentando problema de coração. E essa pessoa está passando pelo mesmo processo que meu sogro já passou, completamente atemorizada, porque percebe que os seus dias estão
sendo abreviados e não sabe para onde iria. Até hoje, quando eu, juntamente com a minha esposa, anunciei que era chegado o reino de Deus para aquela pessoa. Amém. E ela conseguiu falar da angústia, dos seus medos, e confessando seu pecado, a graça encontrou essa pessoa e ela entregou sua vida a Jesus Cristo. Amém. Essa é uma dessas ovelhas, dessas dracmas que nós precisamos procurar. Já está tudo pronto. Só precisa de uma ação nossa para essas coisas acontecerem. E o pecador perdido é aquele que não se arrepende e não enxerga mais o seu estado de miserabilidade. Ele se distancia da graça e se entrega a relacionamentos por conveniência, e a igreja não pode assumir esse modo operante. Isso não é coisa da igreja. Nós não podemos, na condição de filhos de Deus, de pessoas que têm o seu entendimento iluminado pela graça, recair da graça e se colocar novamente na condição de perdido, de perdida. Isso não é coisa para nós. E aí Jesus então continua. Um homem tinha 2 filhos. Aí agora Jesus, veja bem, a parábola começou pelos pais, passou pelas mães, agora chegou aonde? No filho. Então nós estamos tratando de uma situação familiar. Nós estamos tratando de uma coisa que o direito, para quem já estudou direito aqui, ele chama de célula máter da sociedade. Nós estamos tratando de família. Jesus começou pelos mestres, passou pelas mães, e agora ele chega nos filhos. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. E aqui eu quero dar uma paradinha contigo e dizer que quando nós não combatemos a não graça na sociedade, essa não graça vai chegar na nossa família. Presta bem atenção nisso. Que como cristãos, quando nós não combatemos a ausência de graça na sociedade, nós enfrentaremos a ausência de graça dentro da nossa família. E ela invade o ambiente familiar e cedo ou tarde isso vai acontecer. Eu quero também dizer para você que uma grande parte da violência familiar que enfrentamos, ela se dá pelo nosso não envolvimento com os problemas sociais que ignoramos. Guarda isso. Que uma grande parte da violência familiar que enfrentamos se dá pelo nosso não envolvimento com os problemas sociais que ignoramos. E essa não graça, ela chega de uma forma tão violenta que ela chega no filho mais novo. Ela chega no filho mais novo. Porque é o filho mais novo que tem uma atitude. Velho, não estou mais afim desse papo. Me dá o que é meu. Me dá a parte da herança. Reparte, me dá o que é meu. Não estou afim de papo. Eu quero vazar, eu quero sair fora. É isso que está acontecendo. No português bem claro. E a não graça chegou ao filho mais novo da família. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Porque enquanto igreja nós estamos desfrutando da nossa condição de salvos e não combatemos a não graça numa sociedade que nos circunda,
os problemas familiares começam a acontecer. E esses problemas familiares começam a acontecer com a permissão de Deus, para que nós acordemos para um estado de dormência em que estamos, que existe uma sociedade clamando pela graça que nós estamos retendo. Nós recebemos de graça, mas quantas vezes vendemos caro ou até não vendemos, retemos aquilo que recebemos. E aí depois esse filho, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou todos os bens vivendo dissoluta e irresponsavelmente. E aquilo que o pai temia, agora se voltou contra ele. E aí, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e esse filho começou a passar necessidade. E às vezes a privação e a necessidade de um filho podem representar o soerguimento de uma sociedade. Porque foi no momento de privação que alguma coisa aconteceu na mente daquele filho. E olhando para essa parábola, eu consigo entender um pouco do que aconteceu no Holocausto. Eu não sei se você sabe, mas quando Hitler invade a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, cerca dos 26 bancos em Varsóvia, que eram bancos privados, desses 26 bancos, 18 desses bancos pertenciam a judeus. Eles eram donos de toda a cadeia, da maioria, a grande parte da cadeia econômica polonesa estava nas mãos de uma pequena quantidade de judeus, que naquela época eram 3,3 milhões de judeus na Polônia, quando Hitler invade a Polônia. E ele imprime depois uma matança muito grande, e desses 3,3 milhões, somente 180 mil judeus sobrevivem. E eu estou falando aqui também daquele grande gueto, que era o gueto de Varsóvia, onde houve a maior concentração de judeus da história. E lá nesse gueto, onde eu visitarei, de lá só saíram cerca de 6 mil. E eu falei aqui contigo que quando pais não trabalham por esse estado da não graça, essa crise chega dentro da família. E aqui Deus decidiu não poupar nem a sua própria família para que esse estado de putrefação da graça começasse a gritar nas mentes dos judeus, que se preocuparam com ter e esqueceram, inclusive, de celebrar as coisas, as festas que Deus havia dito para que esse povo celebrasse. E, coincidentemente, Hitler invade a Polônia no dia 1º de setembro. E que dia era esse mês de setembro? Que mês era
para o judeu. Esse mês de setembro era o mês judaico de Tishrei, que coincide com esse mês de setembro e outubro. E ali, no início desse mês, ele começa com uma festa chamada Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. E depois desse início, onde o judeu deveria celebrar por 2 dias, logo 10 dias após, começa o Yom Kippur, que é também uma festa judaica de celebração, e durante 10 dias o povo judeu deveria parar e ele deveria celebrar com alegria tudo aquilo que Deus havia feito. Mas onde é que o coração do povo de Deus estava? Nos meios de produção, no dinheiro, nos 18 bancos privados, e os valores da família indo vala abaixo, e toda aquela sociedade polonesa que circundava os judeus e que precisavam daquilo que eles tinham para fornecer para aquela sociedade, eles privaram a sociedade no qual eles estavam inseridos da graça. Eles privaram. E o resultado foi que de 3,3 milhões de judeus poloneses só restou 180 mil. E é isso que nós precisamos entender. Até a festa dos tabernáculos foi comprometida nesse negócio. E no mês de setembro, que deveria ser um mês de celebração, passou a ser mais um momento de ganhar dinheiro, produzir e comprometer os valores da família. E eu imagino a história de muitos filhos de judeus poloneses, muito parecida com essa história do filho pródigo. Muito parecida. Só tinha mudado a época. E quando a família não ouve o clamor desses filhos, Deus então permite que alguma coisa aconteça para ver se esses pais despertam a atenção que precisa ser despertada. E esse é o estado em que podemos chegar quando deixamos de ser para ter. Nós simplesmente chegamos numa condição de socialmente miseráveis quando nós já tínhamos tudo. Porque em Deus nós recebemos tudo. E quinta-feira eu estava falando com os meus irmãos aqui presentes que a única coisa que nós precisamos é buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso significa que em Deus nós já temos tudo. Em Jesus Cristo nós já temos tudo. E nós somente precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. Porque tudo o mais será acrescentado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que alguém nessa família caiu em si, né? E a pessoa que caiu em si nessa família foi o filho pródigo. O que nós chamamos de pródigo foi exatamente o que caiu em si. Porque ele disse o seguinte: caindo em si, ele disse:
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Alguém caiu em si. Alguém naquela família se colocou na condição de pecador, que tinha pecado contra os céus e contra o seu próprio pai. E creio que esse foi aquele que lembrou daquele primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Esse foi o primeiro mandamento com promessa. E foi o filho pródigo, aquela ovelha perdida, que decidiu voltar e lembrou disso. E o que eu quero compartilhar aqui, quase para fechar o raciocínio, é que cabe a uma geração que se levanta a decisão de voltar. Você pode ver que essa decisão de voltar não começou agora pelos mais velhos, essa decisão de voltar começou pelos mais novos. E isso coloca na juventude uma responsabilidade muito grande. E uma geração de cristãos que se coloca no seu lugar hoje é uma geração que garantirá o seu lugar na eternidade. A tua atitude, ela pode simplesmente gerar um lugar para você e para muitas pessoas na eternidade. E eu quero andar mais um pouquinho, dizendo que a seguir, ele se levantou e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E novamente eu volto para o Yancey, que diz o seguinte: os milagres quebram as leis físicas do universo. O perdão quebrou as regras morais. O início do bem é percebido no meio do mal. O sistema de valores estava completamente corrompido em Israel. Mas o início do bem foi percebido no meio do mal, na privação que aquele jovem sofreu. E aí, para quase finalizar, a vida cristã, eu creio, não se centraliza principalmente em éticas ou regras, mas antes ela envolve uma nova maneira de ver. Eu escapo da força da gravidade espiritual quando começo a ver a mim mesmo como um pecador que não pode agradar a Deus por nenhum método ou de autodesenvolvimento ou autoengrandecimento. Lembra como os mestres e doutores da lei começaram? Os mestres e fariseus? Eles começaram com aquela noção de que sabiam tudo. E aqui está um pecador arrependido que não sabia nada, mas toma a decisão de confessar o seu pecado e voltar. E é nisso que eu e você precisamos se apoiar. Então o filho lhe disse: pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Vamos comemorar a graça? Vamos fazer uma festa e comemorar a graça e não a meritocracia? Você nem eu não merecemos nada. Entenda isso definitivamente. Não é pelo que eu faço, é pelo que eu sou. Não é pelo que você faz, mas é pelo que você é. E para finalizar,
a gente precisa conseguir enxergar esse filho que estava na casa do pai, tinha tudo, mas quando seu irmão foi alcançado, ele se levanta e reprova a atitude de seu pai de ter recebido seu irmão e reprova o próprio Deus que colocou no coração do seu pai o desejo de receber o seu irmão. Alguém perdido dentro de casa. Quantas vezes nós agimos dessa forma enquanto igreja? E é disso que nós precisamos nos livrar. Eu preciso assumir a condição de ovelha perdida e me deixar achar. Porque caso contrário, eu vou continuar na condição de quem sabe muita coisa e lá no final da história eu vou chegar à triste conclusão de que eu não sabia nada. E certamente aqueles que acham que sabem muita coisa, diante de Deus, não reconhecerão que o Senhor sempre soube de tudo. E tanto soube que lá no Salmo 139, versículo 16, eu já compartilhei com vocês, que nenhum dos dias de nenhum de vocês havia sido formado e o Senhor já conhecia todos eles. Inclusive a forma como eu e você reagiríamos à graça. E nessa noite não resta nenhuma outra saída para mim e para você, a não ser se arrepender e dizer que o nosso orgulho tirou a gente do jardim. E se formos humildes o suficiente, essa humildade colocará o jardim em nós novamente. E nós seremos recebidos pela graça, não por aquilo que fizemos, mas porque Ele sim nos recebe de volta do jeito que Ele recebeu esse filho que tomou essa decisão de voltar. E eu peço para você, e isso não é nenhum ritual, mas eu peço que realmente a banda nos abençoe com essa canção e que você cante essa canção com todas as tuas forças, como uma oração. Que você entenda isso, que eu e você não podemos ser tirados do jardim novamente por conta do nosso orgulho. Chega para cá, gente. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
esse amor, por sentir essa graça em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou e hoje, diante da Tua palavra, estamos constrangidos por perceber, Senhor, a fragilidade do entendimento desse amor e não compartilhar, Senhor, com o mundo, não compartilhar com aqueles que estão em nossa volta esse amor tão grande, tão sublime. Senhor, a nossa oração é que Tu trabalhe em nossos corações durante essa semana. Trabalhe em nossos corações, na nossa vida prática, na nossa vida diária, para compartilhar, Senhor, a graça que vem de Ti, que nos alcançou, que remiu os nossos pecados e nos fez participante da eternidade, Senhor. Deus, nós Te agradecemos porque o Teu Filho deixou a sua glória, se humilhou e se fez carne habitando entre nós, se relacionando com os homens, pecadores, miseráveis, e por eles morrendo para nos salvar. Que haja em nós, Senhor, esse mesmo sentimento, o sentimento de se relacionar com os pecadores e, pela Tua graça, Senhor, evangelizá-los e ver a Tua salvação, Senhor, se desenvolvendo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto dele e encha o teu coração com a paz dele. E que você saia daqui nessa noite sabendo que você alcançou a paz, a graça, a misericórdia, o favor e o perdão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero só, antes de você sair, lembrar que no primeiro domingo de agosto nós começaremos a nossa escola bíblica dominical. Amém? Será que eu posso contar com você? Eu ouvi vários améns, obrigado. Essa escola bíblica começará às 9h30 da manhã. Terá aquele intervalozinho, né? Entre 9h30 e 11h, tranquilamente. Nós começaremos a partir de agosto. E o segundo aviso que eu preciso dar é sobre o encontro de homens que teremos também ali no primeiro sábado de agosto, né? Primeiro sábado de agosto, vamos passar um tempo, só nós homens aqui da IBAN, para alinharmos aquilo que precisar ser alinhado, desfrutando de comunhão e como filhos que voltam ao Pai, estarmos entre pecadores e publicanos, nos alegrando com a graça que foi derramada sobre a nossa vida e desenvolvendo o nosso papel enquanto homens, líderes da família e também pessoas atuantes na sociedade em que estamos inseridos, para que nesse fortalecimento recíproco a gente continue anunciando que Jesus Cristo está ali. Que Deus seja louvado. Não saia daqui sem dar um abraço em alguém. Uma excelente semana para vocês, tá bom? Fica na paz.
Tá fazendo lá na frente. Seu cabelo? Nem as fotos.